criou lá a possibilidade dos praças e oficiais se verem defendidos gratuitamente por uma autarquia, no caso a Caixa de Assistência da Polícia Militar, que é uma autarquia, né? Ter um advogado para defendê-los quando cometem crime contra a pessoa no exercício da função. Então, homicídio, lesão corporal, né? O que tem acontecido? Primeiro, esse serviço foi sendo, durante a década de 80 para 90, seguidamente desabilitado, a ponto de hoje ter um advogado, né, credenciado para atender todo o estado de São Paulo, no horizonte de 100 mil policiais militares. Significa dizer que o serviço, na verdade, não funciona. Bom, fora isso... OAB, por exemplo. Pois é, OAB faz aquele serviço de assessoria jurídica gratuita, mas em tribunais. Não há uma assessoria gratuita na parte administrativa disciplinar. E é aí que é o grande problema na estrutura policial militar. A parte administrativa disciplinar é onde a gente verifica o maior volume de assédio, que é onde o indivíduo não tem aonde ele recorrer. Tem uma ou outra associação de policiais e militares, mas que também não tem um trabalho coligado, correto, de apoio. Né? Que eles também têm os superiores. E a própria estrutura militar, ela é muito mal orientada nesse ponto de vista. Nós deveríamos ter, na verdade, quase que um batalhão de assistentes sociais, de psicólogos, de médicos na Polícia Militar, para atender os graves problemas decorrentes desse tipo de atividade. É uma atividade violenta por natureza, somada ao contínuo assédio moral e hierárquico, o indivíduo ele fica altamente pressionado. E o que acontece? Ele bebe. Há uma incidência de mais de 1/3 de alcoolismo dentro da Polícia Militar. Que coisa, hein? Ele pode se drogar, ele comete violência doméstica contra a mulher, contra os filhos. Né? Ele descarrega no primeiro mais fraco que ele encontra. E geralmente o que acontece? Como é que a organização reage? Se a organização o pega bêbado, se a organização o surpreende batendo no filho ou nas mulheres, né? Ou na mulher em casa, né? Se a organização o pega numa atividade antissocial decorrente do estresse, ela o pune. Ela pune o indivíduo. Né? Ou seja, ele não fez o trabalho preventivo. Né? Não, em vez de fazer um trabalho preventivo ou de tratamento, ela piora a situação. Se ele age corretamente no embate contra um bandido na rua, né? Ela também vai puni-lo. Ela o afasta da atividade de rua para examiná-lo, por que ele agiu cumprindo seu dever. Então, nós estamos numa situação em que efetivamente está havendo um travamento com reflexos na sociedade muito graves, né? Na base da atividade policial. E o que é pior, isso faz com que a estrutura da polícia comece aos poucos a deixar de funcionar. Um adendo. São Paulo, o maior estado, né, brasileiro a nível de efetivo. Nós temos 3 psiquiatras no Hospital Militar, sendo que um deles está afastado por depressão. O psiquiatra está por depressão? É muito bom. Então, aonde o policial militar, ele vai ter apoio nenhum, porque ele não pode pagar um psiquiatra particular. Os psicólogos são oficiais superiores. Como é que ele vai declarar ou desabafar o seu problema com outro oficial? E também são poucos. Não há um lugar. E outra coisa, a justiça militar, o regulamento, tem que ser advogados especializados. E a maioria, infelizmente, não conhece a justiça militar, seja a estadual, federal, que... não há uma especialização no Brasil em direito penal militar, direito administrativo disciplinar, né? Ainda é uma caixa preta no direito. Nós vemos livros hoje de pessoas muito bons, mas pessoas que não lidam no dia a dia. Não lidam no dia a dia. A doutrina... Uma coisa mais teórica. A doutrina, a teoria é maravilhosa, mas a prática, o dia a dia, de você pegar um soldado, trazer para sua casa, sabe? Ficar com ele ali, mostrar para ele que há pouco tempo, acho que uns 3 meses atrás, esse sargento, ele queria dar um tiro na cabeça dele. E eu passei a noite conversando com ele pelo telefone, mostrando. Isso
nós fazemos porque nós somos pais, nós somos, enfim, mas isso deveria vir das instituições militares. Isso que eu ia perguntar para o doutor Fernando, aí, feito esse diagnóstico que me pareceu muito grave, eu como imagino que muitos telespectadores também não conheciam essa realidade tão grave, tão importante, que é essa dia a dia da vida do policial militar. Eu perguntaria para o doutor Fernando, qual é a solução, então? Quer dizer, para esse conjunto de problemas que o senhor listou, quer dizer, a questão do isolamento, a questão da saúde, a questão das regras que não permitem uma saída para esse cidadão. Qual é a solução? Quais são as soluções? Duas saídas. Fala-se muito em unificação de polícias, o que na verdade é uma coisa anacrônica no mundo todo. Quanto mais polícias nós tivermos, melhor. Elas até competem positivamente entre si, e é o que tem acontecido no mundo todo. Então não é bem por aí. O que poderia existir, na verdade, seria, sem perder essa estética disciplinar, né, mas uma redução desse vínculo hierárquico com as Forças Armadas das polícias militares. Isso reduziria bastante, porque criaria um novo tipo de carreira, né, sem separar plebeus de nobres, né, como é a tradição militar, né, ou seja, aquele que já nasce nobre ou que continua plebeu e não vai subir nunca. Né. Quer dizer, alterar esse quadro para que houvesse um nível, uma perspectiva de ascensão dentro da polícia, né, por parte de quem começa de baixo no policiamento de rua. Né. Segundo, eu acho que aí um trabalho importante do Senado, da Câmara, né, do Congresso Nacional, é pegar um estatuto do militar e fazer uma alteração nessa legislação que já conta com 30 anos. Né? Dormir em serviço. E que estabelece uma série de normas sem cuidar dos direitos. Há uma série de obrigações conferidas aos militares, mas não há direitos. Perfeito. Por exemplo, tem assistência médica, assistência social à família do militar, né? Assistência psicológica ao militar na sua atividade, né? Ter um serviço de advocacia militar, né, onde o indivíduo se visse defendido dentro da própria estrutura militar, talvez até por um corpo de advogados militares. A Defensoria Pública não tem essa... A Defensoria Pública não tem nem cultura para trabalhar na estrutura militar. Não tem. E é necessário que haja uma especialização, porque a atividade militar é uma atividade especializada. Né? Lidar no processo disciplinar com um oficial linha dura, e que já entra num processo disciplinar pré-julgando, acontece muitas vezes, né? Então, se você não tem um defensor especializado, você simplesmente morre, porque o contencioso na administração militar é desproporcional por princípio. Então há necessidade de se fazer alterações a partir da estrutura da lei. Dormir em serviço, como eu disse, deveria ser para tempo de guerra. Não mais ser um crime. Não, dormir em serviço até, eu acho que a estrutura administrativa, aí fala a mulher. Né? Eu acho que, nesse caso, eu não condeno a disciplina militar do ponto de vista tem que ter uma estrutura. Forma de organização, né? Mas é a assistência. O indivíduo não se vê isolado, ou seja, ele enfrentar um processo disciplinar, mas sabendo que ele será defendido. Não, ele enfrentar um processo disciplinar não tendo nenhuma defesa, e ainda por cima partindo do pressuposto de que ele é culpado socialmente, que é o que acontece muitas vezes, isso é que desmobiliza completamente não só o próprio indivíduo, mas seus colegas, né? Porque cada desproporção num processo militar dessa natureza, seja judicial, seja administrativo, ele é didático no sentido de desmotivar os próprios colegas de farda. Só um minutinho, Fernando. Também uma integração. O dormir em serviço que eu me referi não foi a área administrativa, mas a área criminal. Então, sim, eu acredito... O Estatuto Militar, aí tem o direito penal militar. Eu penso que o dormir em serviço deveria ficar na área administrativa, punição administrativa, não uma punição penal, criminal. Como o alcoolismo hoje, ele deve ser tratado como doença, não como crime. Isso já todas as entidades médicas já consideram como uma doença, não como Mas no militarismo... Não como uma atividade transgressora. Ele é preso em flagrante. No entanto, o alcoólatra na administração policial militar, ele sofre processo disciplinar. Né? É um e é muito engraçado,
Sete, na nossa vida eu trabalho como advogado na área penal militar há mais de 20 anos. Eu já vi casos de conselho de disciplina em que não só o participante do conselho era um notório alcoólatra, né, quanto o próprio que foi pego alcoolizado também. Né? Ambos então, eram, né? Ambos, né? É. E, na verdade, às vezes acontece uma reação muito estranha, psicológica. Aquele que está na postura de dentro do conselho para julgar o outro subalterno, né, que foi pego em flagrante, ele se desdobra em aumentar a pena. Né? Parece que é algo que é bíblico, né? Ele se esculpa, né? Escolhe o seu bode expiatório. Né? Ou seja, não seria nunca um caso para um processo administrativo disciplinar, e sim para um tratamento médico. Né? Doutora Rosiane, não seria o caso também de uma integração maior da Polícia Militar com a sociedade? Muito. Quer dizer, dela se abrir também, eu não digo mostrar todas essas mazelas também, que é uma coisa muito complicada, mas mostrar o modo de vida, as dificuldades e tal, que é porque para a população também saber. No próprio né? regulamento, as polícias se fecham. E, obviamente, a justiça militar se fecha. Por razões estratégicas, até a gente entende que Então, há um certo recato, né? Quer dizer, há um certo segredo. Deveria ter esse entrosamento de dizer o que está acontecendo. Por exemplo, o oficial, ele tem bem mais recursos. O praça, obviamente, não tem. Então, permitir que os praças se integrem mais, né, a população, porque se o praça é pego, suponhamos num bar tomando um café com leite, de repente o oficial passa, acha que ele está lá sem fazer nada, quando ele está, no meu entendimento, ele está ali se entrosando com a sociedade, porque ele faz parte daquele bairro. Enfim, começar a ver o policial militar como ser humano. Porque antes de qualquer coisa ele é um ser humano. Por exemplo, questões, o que é punido disciplinarmente. Dívida, contrair dívidas e não pagar, falta disciplinar. Puxa, então todo brasileiro... Você já pensou? O sujeito da padaria risco, lá, ele em vez de executar um soldado judicialmente, ele pode simplesmente se dirigir ao quartel e fazer uma denúncia. E o soldado é punido disciplinarmente. Casamento, tem que comunicar. Quer dizer, é um problema de ordem social e econômica, mas que passa para o âmbito... É verdade. Nós estamos em 2007 e tem que pedir autorização para casar. Agora, doutora Rosiane, que notícias a senhora tem da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Porque nós estamos assistindo aí pela TV uma guerra civil autêntica entre a Polícia Militar e traficantes, especificamente numa certa região lá do Rio de Janeiro que está, enfim, cercada pela polícia. Já morreram vários policiais, já morreram vários civis, já morreram vários bandidos, enfim. Como é que esse policial, quais são as questões que chegam para a senhora desse pessoal do Rio de Janeiro? Medo. Medo por ele, medo pela família, medo pela estrutura. Eles estão sob uma pressão muito grande, porque a pressão do próprio serviço em si, a pressão do comando que exige, e sem meios de combater a violência e o tráfico, o armamento deles é inferior, altamente, até estranho dizer, mas é altamente inferior ao do traficante, e ele sabe que ele vai ser marcado. Se ele não morre ali em combate, ele morre quando está em casa, ou está no clube, ou está na rua. Então... Tem outra questão importante, né, Rosiane? Isso não acontece só no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o BOPE, que é considerado um dos melhores batalhões de choque e preparados para a guerrilha urbana do mundo. Né? O batalhão de operações especiais de choque da polícia do Rio de Janeiro. Assim como no estado de São Paulo tem a famosa rota lá também. O que acontece com esses batalhões? Eles, pelo próprio trabalho de mídia, por esse débito social histórico relacionado ao período da ditadura militar,
eles se transformaram em ícones da repressão. O caveirão lá no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Há um estigma pelo indivíduo trabalhar justamente no que deveria ser a elite da polícia, né? E isso amplia o assédio moral sobre a sua atividade. Né? Ok. Bom, nós agradecemos demais aqui a presença da doutora Rosiane Pinheiro de Castro, que é juíza aposentada da Justiça Militar de São Paulo e presidente da ONG Massacre das Minorias. Massacre das Minorias, cujo site é massacredasminorias.com. E também o doutor Fernando Pinheiro Pedro, que é vice-presidente, consultor jurídico da entidade, por esses esclarecimentos muito interessantes, muito importantes acerca da vida diária, dos problemas que enfrentam os policiais militares, especialmente os de baixa patente. Lembrando aos telespectadores, mais uma vez, que se quiser escrever para a gente, dando sugestões, fazendo críticas ou sugerindo novos temas sobre entrevistas aqui da TV Senado, pode escrever para este e-mail que está aí na tela, entrevistas@senado.gov.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.